Bom, resolveremos agora então o exercício 26 do capítulo 13 da oitava edição do livro Química, Princípios e Reações. Vamos lá. O problema então nos diz o seguinte: encontre a concentração molar de H+, e o pH nas seguintes soluções. Letra A: 456 ml de uma solução 12% em massa de HNO3, sendo que a densidade da solução é 1 grama por ml. Né? E pergunta-se ainda qual seria o pH de 10 ml, né, dessa mesma solução. Tá certo? Então, precisamos calcular a concentração de íons H+, para depois, então, calcular o pH. Tá certo? Então, concentração molar é número de mol dividido pelo volume em litros. Né? 456 ml são 0,456 litro. Né? Número de mols é a massa dividido pela massa molar. Como a densidade é 1 grama por ml, 456 ml terão a massa de 456 gramas. Mas acontece que dessa massa total, apenas 12% é realmente a massa do soluto HNO3. Né? Então vamos multiplicar por 0,12, ou enfim, calcular quanto é 12% de 453 gramas. Essa será a massa do soluto, dividindo pela sua massa molar, então calcularemos o seu número de mols. HNO3, a massa molar, 63 gramas por mol. Né? Enfim, efetuando o cálculo, encontramos a concentração de íons H+, como sendo 1,9 mol por litro e o pH como sendo menos 0,279, ou enfim, 0,28, né? Se quisermos expressar com apenas duas casas decimais. Essas respostas que aparecem aí no canto inferior direito, né, em letrinha menor, são as respostas, enfim, o gabarito oficial do livro, tá certo? Se você quiser expressar com apenas duas casas decimais após a vírgula, né, como fez o autor, ficaria menos 0,28, né? Bom, se você por acaso estranhou, né, se foi o caso, esse pH negativo, né, pH menos o log da concentração de íons H+, e menos o log de 1,9 é menos 0,28. Perfeito? Muito rigorosamente falando, como a escala de pH vai de 0 a 14, né, nós estaríamos aí operando fora, por assim dizer, né, do limite da definição da escala, ou se assim quisermos, do limite de validade da escala. Né? Mas uma forma também de interpretar é que uma solução com pH de menos 0,28 é uma solução mais ácida do que uma solução com pH zero. Tá certo? Mas rigorosamente estamos operando aí fora, né, do limite estrito de validade da escala. Mas enfim, se a concentração é 1,9 mol por litro, o pH que calculamos é menos 0,279 ou menos 0,28, como seja. Né? Respondida então a letra A. Mas também pergunta-se qual é o pH de 10 ml da mesma solução. Ora, eu preparei 456 ml. Né? Qual é a concentração de íons H+, nos 456 ml? 1,9 mol por litro. Né? E se eu tomar uma alíquota desse volume total de 456 ml, se eu tomar uma alíquota de 50 ml, qual será a concentração de íons H+, nessa alíquota de 50 ml? 1,9 mol por litro. E se eu tomar uma pequena alíquota, digamos, de 1 ml, né, meio ml dessa solução, qual será a concentração, ou qual seria a concentração de íons H+, nesse 1 ml ou meio ml, como fosse? 1,9 mol por litro. Né? Conforme sabemos, concentração é propriedade intensiva, né? Tá certo? Quer dizer, a concentração não depende do volume da alíquota que você está tomando. Né? Então, qual será o pH em 10 ml da solução? Bom, o pH será exatamente o mesmo. Né? Não há como ser um outro valor de pH, visto que a concentração de íons H+, será também exatamente a mesma. Tá certo? E com isso, então, finalizamos aí a letra A. Vamos, então, para a letra B. A letra B, então, enfim, que na verdade é um outro problema, né? Nada tem a ver com a letra A, mas enfim, a letra B nos informa o seguinte. Uma solução é preparada dissolvendo 1 grama de HCl em água suficiente para termos aí 1,28 litros de solução. Pergunta-se, qual o pH da solução? Né? E se a mesma massa de HCl fosse dissolvida em água suficiente, né, para preparar 128 ml de solução, qual seria o pH? Né? Então, precisamos calcular qual é a concentração de íons H+, para então calcular o pH. Bom,
1,28 litro é o volume, né? A massa é 1 grama, a massa molar de HCl é 36,5 gramas por mol, o que nos dá uma concentração de íons H+ de 0,021, optando aí por expressar com apenas 3 casas decimais, né? 0,021 mol por litro, um pH de 1,67. Se nós tomássemos a mesma massa, né, consequentemente o mesmo número de mol de HCl, mas em vez de dissolvermos em água suficiente para preparar 1,28 litro de solução, nós dissolvêssemos em água suficiente para preparar 128 ml de solução, ou seja, 0,128 litro, né? Nós teríamos uma concentração 10 vezes maior, 0,214 mol por litro, e um pH, portanto, de 0,67. Né? Perceba-se que quando utilizamos temos um volume total 10 vezes menor, né? Em vez de 1,28, 0,128 litro, né? Nós temos uma concentração, portanto, de íons H+, assumindo, é claro, a mesma massa, o mesmo número de mols, né? De HCl, nós temos uma concentração de íons H+, que é 10 vezes maior, e, portanto, nós reduzimos em uma unidade o valor do pH, que baixa de 1,67 para 0,67. Né? Ilustrando, né, claro, que o pH é uma escala logarítmica, no caso, base 10, né? De forma tal que para alterarmos para mais ou para menos, né, conforme seja, nesse caso foi para menos, alterarmos para mais ou para menos, variarmos para mais ou para menos em uma unidade o valor do pH, nós precisamos variar em 10 vezes o valor da concentração. E é isso que é feito, então, quando em vez de ter 1,28 ml de solução, nós temos 128 ml, mas tendo dissolvido ali o mesmo número de mols de íons H+. A concentração é 10 vezes maior e, com isso, nós reduzimos, né, a concentração de íons H+, é 10 vezes maior, e nesse caso nós reduzimos em uma unidade o valor do pH, que cairia então de 1,67 para 0,67, caso utilizássemos, né, um volume de solvente que nos conduzisse a um volume total de solução 10 vezes menor. Tá certo? Bom, fica assim então respondida a letra B desse problema.